Bom, então nessa aula assíncrona a gente vai discutir os graus de liberdade de um gás. Então vamos relacionar um pouco com as aulas passadas. Vamos fechar essas ideias agora nessa aula, né? Então é o seguinte, só relembrando o que a gente viu na aula passada, na aula síncrona de quinta-feira, dada então a energia interna de um gás, ela pode ser muito bem caracterizada por essa relação aqui. Então a energia interna vai ser o número de mols que tem no gás, o calor específico a volume constante, vezes a temperatura. Ou seja, o que isso é importante? A gente tem uma relação para gases ideais, onde a energia interna, que é a energia que tem esse gás, ela vai depender simplesmente do número de mols, do calor específico a volume constante, ou seja, isso foi obtido de um processo a volume constante, mas vai valer para qualquer tipo de processo, multiplicado por uma temperatura. Lembrando, como eu falei na aula passada, toda vez que eu tenho um processo que sai, então, de uma determinada temperatura e vai para outra, eu tenho uma variação de energia interna, que é igual a número de mols, CV ΔT. Tá? Então isso é importante porque essa relação vai valer independente se for um processo a volume constante ou não. Então a gente usou como exemplo um processo a volume constante, mas encontrou uma relação absolutamente geral. Tá? Então isso é por isso que isso é extremamente importante. E a gente encontrou um resultado para o gás monatômico, a princípio, então a gente fez o cálculo para um gás monatômico, onde para o gás monatômico CV foi dado por 3 meios de R, que vai dar 12,5 joules por mol por Kelvin. Tá? Então perceba que essa relação, esse CV, ele vai valer para qualquer tipo de gás, pode ser monatômico, diatômico, triatômico, poliatômico. Para gás monatômico especificamente, a gente achou a relação, que é essa aqui. Tá? Mas essa relação vai valer para qualquer tipo de gás. Então aqui vai valer se CV for diatômico, mono, né, monatômico, poliatômico. Até agora a gente já sabe para o gás monatômico, mas adaptando o valor de CV para um gás diatômico, essa relação também vai valer para um gás diatômico. Tá? Então foi as conclusões que eu cheguei na aula, exatamente na aula passada, que essa relação vai valer para qualquer processo, independente se é um processo a volume constante, e o CV vai poder ser utilizado depois para qualquer tipo de gás, monatômico, diatômico, poliatômico. Lembrando que a gente está sempre trabalhando com gás ideal, né? Mas o gás ideal, a baixa pressão ele é um bom ele é um bom modelo para gases reais. E para alguns casos, realmente, ele bate exatamente o valor de calor específico, bate com uma precisão incrível, né? Lembrando, então, só comentando de calor específico, o que é o calor, relembrando o que é calor específico, né? O calor específico vai relacionar, então, a variação de temperatura de uma substância com entrada e saída de calor. Tá? Então, tinha aquela tabela do calor específico para sólidos, para líquidos, cada, cada composto, né? Cada material, cada substância tinha um determinado valor de calor específico, era uma coisa mais ou menos arbitrária, a gente não sabia exatamente por quê, e aqui a gente acha uma lógica, vamos tentar encontrar, chegamos a uma relação bem clara e vamos tentar entender exatamente essa lógica, por que o valor CV para gás monatômico é exatamente esse valor aqui, que a gente vai discutir exatamente na aula de hoje, né? E aí outra relação que a gente encontrou, quando a gente fez então o processo a pressão constante, a gente encontrou um CP, tá? Só para mostrar de onde que vinha esse CP, então, calor igual a número de mols vezes CP vezes ΔT. Tá? Então, calor envolvido num processo a pressão constante vai estar relacionado, então, com exatamente essa relação. Número de mols, CP, ΔT. E aí, fazendo as contas, que a gente fez na aula passada, a gente chegou também a uma relação de CP igual a CV mais R. Tá? Lembre, então, CV é 3 meios de R mais R, então vai dar como resultado para gás monatômico, tá? A gente fez só para o gás monatômico, 5 meios de R, ou seja, 20,8 joules por mol vezes Kelvin. Tá? Então a gente encontra duas relações muito bem determinadas para gás monatômico. Então, para qualquer gás monatômico, então você pode utilizar hélio, argônio, neônio. Para esses casos, a gente tem um valor muito bem conhecido que vem da teoria cinética dos gases. Né? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, então vamos relacionar a energia interna a a NCV vezes T. Vamos tentar entender exatamente o que significa essa relação, né? Então pensa o seguinte, vamos colocar calor aqui nesse recipiente. Com gás, aqui é um gás monatômico, né? Então um gás monatômico. Vamos pensar que isso aqui, as energias cinéticas em XY, mas vamos realmente imaginar que é XYZ, né? Um recipiente, XYZ.
Então, o que acontece? Ao colocar calor nesse gás, o que acontece efetivamente com essas moléculas? Elas vão se movimentar mais rápido, vai aumentar a velocidade delas. Aumentando a velocidade delas significa o quê? Vai aumentar a energia cinética, tá? Energia cinética de translação. Então, tem energia cinética de translação, elas vão ser mais rápidas. Como isso aqui está em 3 dimensões, vai ser energia cinética de translação em x, mais energia cinética de translação em y, mais energia cinética de translação em z. Isso médio, né? Tudo médio. Valor médio. Tá? Então, ao colocar calor, significa que eu vou estar aumentando essas energias cinéticas, ou seja, essas energias cinéticas médias em x, y, z, são 3 termos, vão estar relacionadas exatamente com essa energia interna. Tá? Então, o CV, que é a quantidade, que seria a quantidade de calor para aumentar 1 grau Celsius de um mol de um gás, está relacionado exatamente com esses graus, que a gente chama os graus de liberdade. Por isso que o tópico é graus de liberdade de calor específicos molares. Tá? Está associado a esses graus de liberdade. Tá? Uma molécula para estruturas monoatômicas, moléculas monoatômicas. Né? Agora vamos pensar no caso de uma situação onde você tem uma molécula diatômica, ou mesmo triatômica, que ao colocar calor, a mesma história. Então eu coloco calor, além dela se movimentar mais rápido, essa molécula ela pode girar mais rápido também. Tá? Então, você perceber essa molécula diatômica, que ela tem pelo menos 3 eixos de rotação, que tem esse eixo de rotação aqui, tem esse segundo eixo de rotação e tem o terceiro eixo de rotação. Como a gente tem que trabalhar com, na verdade, a gente trabalha com, as moléculas estão no mundo da mecânica quântica, esse terceiro eixo de rotação, ele não vai ser, vamos dizer, não vai ser ativado porque pela simetria da estrutura e pela natureza quântica dessa estrutura aqui de uma molécula, a gente não consegue efetivamente definir, não consegue perceber se ocorreu uma rotação de 10 graus, 20 graus, 30 graus. Tá? Então, na hora que entra um calor na substância, efetivamente os graus de liberdade que são ativados, né, que são aumentados, vão ser para esse eixo de rotação aqui e para esse outro eixo de rotação. Então significa que eu tenho mais 2 graus de liberdade. 2 graus de liberdade. Que vão ser aumentados ao colocar calor. Né? Então, no primeiro caso, uma molécula monoatômica, eu tenho 3 graus de liberdade, e numa diatômica eu tenho esses 3 graus de liberdade, mais 2 graus de liberdade de rotação. Então, são 5 graus de liberdade. Tá? Então, você colocou calor aqui, significa que são 5 graus de liberdade para aumentar, para aumentar a energia. Tá? Então, isso vai repercutir exatamente no aumento da temperatura. E vai ter uma diferença, então, do CV para o caso de um sistema monoatômico e diatômico, certo? E também, uma molécula diatômica ela vai poder oscilar, né? Pode oscilar e essa oscilação também vão ser mais 2 graus de liberdade. Graus de liberdade. Então, se ela oscilar, se a molécula diatômica oscilar também, ao colocar calor, esse calor vai ter que ser fornecido, vai ser absorvido na forma de translação, de rotação e de vibração. Tá? O Hardy, na verdade, ele discute esse caso, mas não tem nenhum exercício explícito para acrescentar energia através da energia potencial elástica. Tá? Mas isso é mais para vocês saberem. E o Hardy discute isso aqui, mas os exercícios eles não estão explorando exatamente as energias elásticas, né? As energias vibracionais. Da mesma forma que você tem também outras formas de vibração em moléculas mais complicadas, né? Aqui uma molécula triatômica, uma molécula de água, né? Então veja que ao colocar calor ela vai excitar vai excitar ou vai aumentar então essa vibração aqui, que é chamada essa mais síncrona, essa aqui é uma síncrona, tem esse tipo de oscilação como se fosse uma tesoura, né? E tem essas outras também, vocês vejam que é fora do plano, tem essa aqui que é para um lado para o outro, né? Então veja que ela tem que, ao colocar calor, todos esses modos vão ter que ser ativados, né? Vão ter que ser, o calor vai ter que ser propagado, vai ter que ser absorvido de diferentes formas. Tá? Isso vai sempre repercutir, então, no calor específico aqui. Tá? A forma onde uma quantidade de calor aumenta a temperatura. Tá? Então, o que é interessante, assim, um resumo, né, o que eu estou mostrando aqui, é que
com a teoria cinética dos gases, a gente consegue perceber a química e a física como se fosse realmente uma única ciência. Tá? Então você une o lado onde você pensa pensa em quantidades que eram inicialmente só discutidas pela física, né? Então velocidade, energia cinética, energia potencial, que têm total relação com a química. Tá? Então a física e a química se unem num primeiro momento através da teoria cinética dos gases, que é uma teoria puramente clássica. Depois, quando entra a mecânica quântica, daí tem uma ligação absolutamente completa, né? Mas, olhando pelo ponto de vista de uma teoria clássica, você já consegue perceber a, a relação entre essas duas ciências que a gente vê de forma separada, mas na verdade são uma única grande ciência, né? Bom, uma conclusão também, que na verdade foi desenvolvida, né? Essa teoria toda foi desenvolvida por alguns cientistas, principalmente o Maxwell, né? Como eu falei, que ele tem grande importância tanto no eletromagnetismo quanto na termodinâmica. Então ele sintetizou essa ideia da seguinte forma: então toda molécula tem um número F de graus de liberdade, tá? Então toda molécula tem um número de graus de liberdade, que são formas independentes pelas quais a molécula pode armazenar energia. Tá? Então, ao receber calor, ela vai armazenar energia de formas diferentes, dependendo das características químicas dessa molécula, tá? Da estrutura química dessa molécula. E cada grau de liberdade está associado, em média, a uma energia de meio de kT por molécula, né? Você pensar meio de kT por molécula ou meio de RT por mol. Tá? Meio de kT por molécula e meio de RT por mol. Então, se vocês perceberem nas aulas passadas, a gente chegou numa relação assim: a energia interna igual a 3 meios de kT para uma molécula. Ou seja, o porquê que é o 3 meios de kT? Agora a gente tem uma explicação por que é 3 meios de kT. Porque eu tenho meio de kT para a energia cinética de translação média em X, kT, né? Mais meio de kT para Y, mais meio de kT em Z. Tá? Então aqui para uma monoatômica. E se você pegar uma molécula diatômica, a energia interna vai ser 5 meios de kT, que vai estar relacionado a 3 meios de kT de translação, mais 2 meios de kT de 3 meios de kT de translação, mais 2 meios, exatamente vai ser 1, né? kT de rotação. Então, para uma diatômica. E se você trabalhar com uma diatômica que vibra, vai ter mais 2 meios de kT. Mas como eu falei, no hard ele não está explorando muito a energia de vibração. Então vamos falar da diatômica simplesmente como 5 meios de kT. E uma forma também da gente enxergar isso é o seguinte: a gente se gasta menos energia por mol. Então veja, se gastar menos energia por mol para aumentar a mesma quantidade de temperatura de um gás monoatômico que um gás diatômico. Certo? Lembrando então que energia interna é igual a N CV, eu vou colocar delta, a variação da energia interna vai ser N CV delta T, certo? E a gente vai mostrar isso aqui, então, que o CV, já mostramos, na verdade, né? O CV vai ser 3 meios de R por uma monoatômica, e o CV vai ser 5 meios, agora isso não foi mostrado, né? Só indicado, 5 meios de R por uma diatômica, que está exatamente relacionado com os graus de liberdade do meu sistema, tá? Então isso é algo absolutamente importante e fundamental para juntar as ideias todas, né? Então, do mundo microscópico com o mundo macroscópico, ou seja, o que é temperatura, o que é pressão, o que é volume, o que é calor específico, são quantidades que a gente mede efetivamente no laboratório, com o mundo microscópico que está relacionado com as energias cinéticas, com as velocidades. Então, isso é algo bastante interessante e consolida essa informação, né? Bom, então deixa eu só mostrar isso através das notas de aula, essa mesma ideia, né? É o seguinte: então, para um gás monatômico, há 3 graus disponíveis, né, para armazenar essa energia, né, para armazenar essa energia. Então, energia interna vai ser energia cinética em X, energia cinética em Y, energia cinética em Z, isso tudo médio, né, tudo valor médio, tá? Então, essa energia interna vai ser meio de m Vx ao quadrado, mais meio de Vy ao quadrado, mais
meio de Vz ao quadrado, isso tudo RMS, né, então aquelas velocidades médias, e para cada grau de liberdade, então eu associo meio de kT, meio de kT, meio de kT. Então a energia interna é exatamente 3 meios de kT por molécula. E fazendo aquela relação, né, quando então você multiplica por N moléculas, tá? Usando o K, utilizando aquelas relaçõezinhas, né? Então K vezes N vai ser exatamente N vezes R. Então eu tenho 3 meios nRT para N mols. Tá? Então se eu igualar agora essa relação com essa, então energia interna 3 meios de nRT com energia interna igual a NCV vezes T, eu tenho então calor específico a volume constante igual a 3 meios de E, que é aquilo que eu já tinha essa informação, né? E o CP é 5 meios de R. Tá? Então lembrando que CP igual a CV mais R. Né? Tá? Para um gás monatômico. Até aqui é exatamente aquilo que a gente já tinha mostrado. Agora vamos olhar para um gás diatômico. Veja que para o gás diatômico eu tenho duas possibilidades de rotação. Esse eixo, então, eu desconsidero, tá? Por considerações efetivamente que a gente sabe hoje da mecânica quântica, né? Então eu tenho esse eixo esse aqui está difícil de perceber, mas ela vai rotacionar através do Z, né? Através do Z e através do eixo Y, tá? São duas possibilidades de rotação. E se você colocar as equações aqui, então outra vez vai ter as energias cinéticas de translação mais as energias médias de rotação. Então meio do momento de inércia dessa molécula aqui, vezes a velocidade angular em y² mais o momento de inércia, vezes a velocidade angular z ao quadrado, tudo isso na média, então eu vou ter 5 graus de liberdade no total. Ou seja, a energia interna para uma molécula de atômica é 5 meios de kT, tá? Para uma molécula, tá? 5 meios de kT. E também, mesma história, fazendo K, multiplicando por N, né? Primeiro, número de moléculas, N, e fazendo K vezes N igual a N vezes R, eu tenho, então, para N mols, eu tenho energia interna 5 meios de nRT. Tá? Igualando, outra vez, mesma história, igualando essa relação com energia interna igual a NCV vezes T, eu tenho, então, calor específico a volume constante. Para um gás diatômico, é 5 meios de R. Ou calor específico a pressão constante, 7 meios de R. Outra vez, CP igual a CV mais R. Tá? Exatamente a mesma história. E se for considerar a vibração, a gente vai ter que, aqui, por exemplo, eu coloco o exemplo de um ácido fluorídrico, né? Ácido fluorídrico. Eu vou ter as energias, além da translação e da rotação, eu vou ter energia cinética, vou ter uma energia potencial aqui, uma energia potencial de vibração, que está relacionado com o quê? Com a vibração, então, a vibração desse sistema, e essa velocidade de vibração também, né? A velocidade de vibração. Então, o quão rápido vai ser essa vibração. Onde μ aqui vai ser a massa reduzida do sistema. Tá? Então, isso a gente não vai entrar muito em detalhes. Não. Então, se você pensar numa molécula diatômica que vibra, eu vou ter 3 graus de liberdade de transação, 2 graus de liberdade de rotação, mais 2 graus de liberdade de vibração. Tá? Então, a energia interna, nesse caso, vai ser 7 meios de kT. Tá? E como energia interna igual a NCV, igual às duas, eu tenho exatamente essas relações aqui. Eu corto aqui. Aqui no caso eu estou fazendo para N mols. A mesma história aqui, só que para N mols. Para mols. Então eu coloco 7 meios de kT vezes o número de partículas, né? E aí eu tenho que calor específico volume constante vai ser 7 meios de R e calor específico a pressão constante é 9 meios de R. Tá? Então, perceba que as formas de armazenamento dessa energia vai ser diferente dependendo da característica estrutural das moléculas. Né? Aqui outra vez eu coloco só essas ideias aqui, outra vez só concatenando todas as informações. Para um gás monatômico, então a variação da energia interna vai ser 3 meios de nR ΔT, 5 meios ou 7 meios se eu tiver um gás monatômico, diatômico, um diatômico que vibra. Tá? E aqui os valores, né, substituindo os valores, né, para 1 mol de gás, e se varia a temperatura em 1 grau Celsius, significa que para um gás monatômico eu preciso fornecer apenas 12,5 joules, tá, de calor.
Já para um gás diatômico eu tenho que fornecer mais calor, né? Porque afinal de contas eu tenho outros graus de liberdade para armazenar essa energia, 20,8 joules. E para um gás diatômico que vibre seria 29 joules. Tá? Então é aquela coisa, você tem que fornecer mais energia, mas se você precisa de um composto que precisa desse armazenamento por mais tempo, vale a pena você trabalhar com gás com características estruturais mais complexas, que é o exemplo do caso da água. Né? Então a água ela vai precisar mais energia para aumentar 1 grau Celsius, mas essa energia ela vai ser armazenada por mais tempo e não vai se dissipar tão rápido. Tá? Então, dependendo da aplicação, isso pode ser interessante também. Tá? Você coloca mais calor, mas esse calor ele vai ser, vamos dizer, ele vai ser armazenado por mais tempo. Né? E está relacionado também com a questão da condutividade térmica, está relacionado com essas questões que a gente viu lá no começo do capítulo passado, mas aqui a gente não vai fazer essa relação com condutividade térmica, esse tipo de coisa, com esses calores específicos. Mas existe uma relação para alguns tipos de materiais. Tá? Então, eu coloco a conclusão aqui, né? Ou seja, é necessário que o calor se distribua pelos graus de liberdade para aumentar a temperatura. Assim, quanto mais simples o sistema molecular, né? Menos energia é gasta para aquecer o sistema, pensando aqui em mol, né? Pensando que a gente tem para mols, por mesma quantidade de mols, né? Tá pensando dessa forma aqui, né? Aqui outra vez, só a sistematização. Isso é exatamente o Harder mostra dessa forma, que é bem interessante também, né? Então, o calor específico a volume constante vai ser F dividido por 2 vezes R, tá? Onde esse valor R dividido por 2 vai ser 4,16 F, aqui 4 vezes 16 F, joules por mol vezes Kelvin, onde F é o número de graus de liberdade. Então, vocês já podem utilizar essa formulinha aqui, né? Onde para gás monatômico é F igual a 3, para gás diatômico é 5 e para um gás diatômico que vibre seria 7. Tá? E a mesma coisa para o calor específico a volume constante. A diferença é que para volume constante você tem o F, né, que é o número de graus de liberdade, mais 2. Tá? Então, para um gás monatômico, F vai ser... F não, está errado aqui. Né? O F mais 2. Né? F mais 2 vai ser 5. F mais 2 vai ser 7. E F mais 2 vai ser 9. Tá? Então, para um gás monatômico, isso aqui a gente pode usar essa relação, melhor trabalhar exatamente com essa relação. Onde trabalha diretamente com o número de graus de liberdade, pensando no tipo de composto. Né? Então, nos exercícios vão estar assim, considere um gás monatômico. Na hora que falar um gás monatômico, você já tem que associar que isso aqui, o gás monatômico tem 3 graus de liberdade. Aí outro exercício, considere um gás diatômico que não vibre. Então, F igual a 5. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Aqui também um resumo aqui do Harden, né? Então tem uma molécula monatômica, o hélio, 3 graus de translação, 0 de rotação e o F total aqui vai ser 3. Uma molécula diatômica, O2, 3 de translação, 2 de rotação, então total 5. Aqui para uma poliatômica, ele mostra outros casos gerais. Eu tenho aqui 3 graus de translação e aqui vão ser 3 de rotação, né, por ela ser poliatômica. E no total, então, F igual a 6. E aqui tem os valores, então, do calor específico para cada um dos casos. Calor específico a volume constante, aqui calor específico a pressão constante. Tá? Então, a gente consegue associar a natureza química, né, estrutural dos gases com a forma que ele consegue armazenar, calor. Né? E como ele aumenta a temperatura dependendo da forma como ele aumenta a temperatura a partir do momento que é colocado uma mesma quantidade de calor. Bom, antes de fazer esse exercício, só colocar um ponto final aqui, um último tópico dessa parte, são chamados efeitos quânticos, né, que isso é importante também para entender como é que ocorre essa absorção de calor. Né? Então, a teoria clássica, né, que é a teoria cinética dos gases, afirma que, ao aquecer um sistema, o calor será transferido para todos os níveis energéticos, né, todos os níveis energéticos disponíveis, ou seja, para todos os graus de liberdade. Então, aquela história, molécula de atômica, você tem 3 de translação, mais 2 de rotação, mais 2 de vibração. Né? Mas na prática não é bem assim que acontece, vamos dizer, na vida real. Então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Né?
Foi feito, então, isso para a molécula de H2, né? Então, quanto varia, então, o CV, né? Então, aqui seria CV dividido por R. Então, tem o seguinte, né? CV igual a F por 2 vezes R. Então, ele está fazendo simplesmente CV por R. Ele está mostrando aqui F por 2. Tá? Que é isso aqui, ó. 3,5, 5,5, 7,5. É CV por R, tá? E aqui a temperatura. Tá? Você tem um aumento da temperatura. O que, que é interessante, vamos dizer, na vida real, o que, que acontece? A temperaturas bem baixas, isso aqui é molécula de H2, né? Então, molécula de H2 é uma molécula de atômico. A temperaturas bem baixas, se percebe que o número de graus de liberdade, ou seja, CV por R, é exatamente, só está relacionado a 3 meios, ou seja, só está ativado o grau de liberdade de transação, tá? Temperaturas bem baixas. Então, aproximadamente até 50, 60, 70 Kelvin, né? Isso tudo em média, né? Claro que tem algumas moléculas que elas vão começar a oscilar, vão começar a vibrar, vão começar a rotacionar mais rápido, outras nem tanto, né? Então, a 70 Kelvin, você tem, então, praticamente só o grau de liberdade de translação ativado. Aí, aqui de 70 até, até 300 Kelvin, que é a nossa temperatura, né? Nossa temperatura ambiente, é exatamente o ponto onde não só o grau de liberdade de transação, quanto o grau de liberdade de rotação é ativado. Então, a gente está aqui então, em 300, aproximadamente 300 Kelvin. Aqui, em 300 Kelvin, todas as moléculas têm ativado também o grau de liberdade de rotação. Mas perceba o que é importante. Para que isso seja ativado, você precisa ter um aumento de temperatura. Isso não é descrito pela teoria clássica. Tá? Isso tem que entrar daí o teorema da equipartição da energia através da análise da mecânica quântica. Tá? E aí você tem ativado também o grau de liberdade de rotação. Tá? E o grau de liberdade de oscilação, veja, para efetivamente ser perceptível, você tem que estar a temperaturas okay, a partir de, então, 500, 600, 700 Kelvin. Quando começa a ativar para algumas moléculas. E ele é completamente ativo aqui a 3000 Kelvin. 3000 Kelvin. O problema é que a 3000 Kelvin também, ao ativar esses graus de liberdade, você tem a molécula oscilando com uma frequência tão alta, ou seja, com uma vibração tão alta, que ela vai acabar dissociando. Tá? Então é por isso que aparece esse tracejado aqui. Né? Então, na prática, o que acontece é que os graus de liberdade eles são ativados a diferentes temperaturas, e não todos de uma vez, como a teoria clássica afirma. Tá? A teoria clássica afirma que simplesmente na hora que você coloca calor aqui, você colocou calor no recipiente, automaticamente os graus de liberdade, todos os graus de liberdade da molécula são ativados. Não, vai depender da temperatura. Essa explicação, na verdade, só vem através da mecânica quântica. Tá? Então isso é importante saber, ter essa informação em mente também, que isso não vem de uma vez só, né? Como todos os graus são ativados de uma vez só. Então aqui, eu coloco aqui que devido à quantização dos graus de liberdade internos, né? Rotação e vibração, esses só são efetivamente ativados a determinada temperatura, tá? Com uma determinada energia. Então isso é importante também saber. Então beleza, aí com essa conclusão a gente vai para... Vamos fazer agora alguns exercícios.